Juízes, capítulo 11. À medida que for encontrando, vai fazendo já, como muita gente aí já está fazendo, se colocando de pé para a leitura. Glória a Deus, bom ver famílias reunidas aqui nessa noite, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Um povo que só vai crescendo, porque você e a sua casa vão sendo alcançados, teus amigos vão ver o que Deus está fazendo na sua vida, também estarão aqui. Vai ter rebuliço lá onde você mora, em nome de Jesus. Juízes 11 diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Senhor, mexe com a nossa estrutura, pode mexer, porque somos teus. Nós saímos de nossa casa hoje, do conforto de nosso lar, para ouvir aquilo que só o Senhor tem poder para nos revelar. Nos revela, Senhor, o Espírito que está por detrás da letra, nos faça compreender as Escrituras Sagradas, nos ajuda, Senhor, a ter a noção clara, exata daquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, porque sabemos que será fundamental para a nossa vida ao longo dessa semana. É aqui que o Senhor tem nos alimentado, nos sustentado, nos curado, nos abençoado, mas também nos direcionado através das Escrituras. Fala, Pai. Teus filhos ouvem em nome de Jesus, amém? Pode sentar. A história de um homem que, se a gente analisa o contexto, a gente pode chegar a uma simples conclusão de que ele só tinha o quarto. Como assim? Ele morava em uma casa, mas sabe quando você mora dentro de uma casa, tem muita gente dentro da casa, mesmo assim você se sente sozinho? Sabe quando você está cercado de pessoas, mas mesmo estando cercado de pessoas, é como se não tivesse ninguém com você? Sabe aqueles ambientes onde fazem questão de deixar bem claro que você não é celebrado, mas é apenas tolerado? Era exatamente isso que acontecia com Jefté. A Bíblia nos apresenta Jefté. Deus faz questão de nos apresentar Jefté. Viveu em uma época difícil, onde em Israel não havia uma liderança fixa, porque Josué não deixou um sucessor. Vai entrar então um período dos juízes, onde o povo vira e mexe está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e há então a necessidade de Deus levantar de tempos em tempos homens que estivessem à frente desse povo para julgar as suas causas, mas também para combater os inimigos que se levantavam contra eles devido à sua obediência. A esses homens a Bíblia vai chamar de juízes.
E Jefté é um desses juízes que Deus vai levantar nesse tempo. Existem outros que você com certeza se lembra. Um deles é Sansão. A história de Sansão também está aqui no livro de Juízes, porque Sansão foi um dos juízes que Deus levantou. A história de Gideão também está contida aqui, foi um dos juízes que Deus levantou. E é interessante que agora nessa casa aqui, em mais uma casa, Deus vai levantar alguém. Parece que é característica de Deus levantar alguém que está vivendo em situações difíceis, levantar alguém que não tem aquele lar perfeito como muita gente sonha ter, levantar alguém que sai de ambientes conturbados para fazer a diferença. Esse rapaz tem um pai que era omisso, um pai que via os irmãos o maltratando, via os irmãos o expelindo, via os irmãos ferindo ele, mas não se posicionava. E por que esse pai não se posicionava? Porque esse pai carregava o peso da culpa, porque Jefté era resultado na terra, aos olhos humanos. Jefté, na cabeça deles, era resultado de um adultério dele, de um relacionamento extraconjugal dele. Ele tinha uma esposa, mas se relacionou com uma prostituta. É o que o texto vai dizer. Jefté era filho de uma prostituta. E como na época o que regia ali, aquilo que eles tinham que fazer, o código de Hammurabi, a lei dizia que ele tinha que pegar a criança, que é filho de prostituta, e levar para dentro da casa dele, para o meio do povo dele, para ser criado junto com os dele. É por isso que esse Jefté não vai ser criado pela mãe, nem tampouco vai ficar pela rua. Ele vai ser criado dentro da casa do pai. O problema é que dentro da casa desse pai, esse pai tem outros filhos, com a sua esposa. A esposa de Gileade, quando olha para Jefté, com certeza, ela se lembra da traição do marido. Os irmãos de Jefté, quando olham para ele, se lembram do erro do pai. E esse pai, devido ao erro que cometeu, ele já não tem mais voz ativa, ele já não tem mais força, ele não se posiciona para defender esse filho. Não é filho dela, mas é filho dele. Não é irmão de pai e mãe, mas é filho dele, Ele tinha que se posicionar. Jefté não pediu para nascer, Jefté tampouco pediu para sofrer, Jefté não pediu para ser filho de uma prostituta. Existem algumas coisas que a gente não escolhe. Você não escolheu o teu pai, eu estou falando biológico, tá? Você não escolheu o teu pai, você não escolheu tua mãe, você não escolheu o teu nome que te deram lá, você não escolheu onde você nasceu. Agora, aquilo que não foi sua escolha, não se assuste com o que eu vou dizer, foi escolha de Deus para você. Parece estranho, dado a história de algumas pessoas aqui que a gente conhece, mas é a realidade. E a escolha de Deus foi que Jefté nascesse aqui. Deus faz com que Jefté venha ao mundo aqui, sobre essas condições. Ele é filho de uma prostituta. Aí eu volto ao que eu dizia no comecinho. Eu creio que nessa casa, o único lugar que ele tinha, e quando tinha, era o quarto. Era onde ele fechava a porta ou a cortina e se isolava. Por quê? Debaixo de uma condição dessa, como é que fica na mesa? Na mesa não tem espaço para ele não, gente. Olha como tratam ele dentro da própria casa, os irmãos dele. São irmãos, são filhos do mesmo pai, ainda que não da mesma mãe, mas são filhos do mesmo pai. Mas não há amor, não há cuidado, não há afeto, não há carinho, não há atenção, não há proteção, mas sobra tudo que é o oposto disso. Sobra dedo apontado, sobra julgamento, sobra ódio, sobra ira, sobra humilhação, sobra perseguição, sobra tudo isso. E Jefté vai ter que aprender a sobreviver no meio dessa vida conturbada que ele vai ter. Tem gente aqui que está entendendo com exatidão o que eu estou dizendo, porque quem sabe veio de um lar assim, onde era deixado de lado, onde foi desprezado por quem ali dentro estava, onde cresceu debaixo de perseguição, ou teve que se virar para crescer. Mas é interessante o texto. Esse Jefté nasceu, cresceu, se tornou um homem. Eu vou dizer de novo, esse Jefté nasceu, cresceu
e se tornou homem. Por quê? Porque o pouco caso do pai não fez ele deixar de crescer. O fato da mãe ser uma prostituta não o impediu de crescer. O fato dos irmãos o odiarem não o impediu de crescer. O fato da esposa, do pai dele, querer acabar com ele não o impediu de crescer. O fato das pessoas na rua não chamá-lo pelo nome, mas chamá-lo, olha ali, o filho da prostituta, não o impediu de crescer. Eu vou repetir, alguém aqui precisa absorver isso. Jefité nasceu, Jefité cresceu e Jefité se tornou um homem. Ah, que bom, porque tem gente aqui que nasceu em lares conturbados, nasceu. Tem gente aqui que sofreu, mas cresceu. E tem gente aqui que precisa se tornar homem e mulher de verdade. Como assim? Desenvolver maturidade. Por quê? Porque Deus tem um plano para você, assim como ele tinha um plano para Jefité. Nada impediu Jefité de crescer. Eu vou repetir, nada impediu Jefité de crescer. A família não impediu, a circunstância difícil não impediu, a falta de recurso não impediu, o lugar desfavorável não impediu, teu sobrenome não vai te impedir, o lugar que você nasceu não vai te impedir, aqueles que não cuidaram de você não vão te impedir, a afronta que você sofreu não vai te impedir, o fato de não ter tido tapinha nas costas não vai te impedir, o fato de ninguém ter projetado você também não vai te impedir. Por quê? Porque se ninguém na terra te projetou, tem a mão de um Deus que te segurou e te levantou. A sua história não vai terminar com dor e sofrimento, a sua história não vai terminar com humilhação, a sua história será contada como a história de Jefité, como uma história de superação. Deixa eu ver, cadê os sobreviventes dessa noite? Tem gente aqui que já tem uma baita de uma história de superação, e tem outros aqui que estão no meio do processo, mas isso vai acontecer também. Filho de prostituta, vem cá, você é o filho da prostituta, filho de prostituta para um lado, filho de prostituta para o outro, só que Jefité nasceu para crescer. Antes de Jefité nascer, Deus já tinha um plano para ele. Jefité nasceu para crescer. E agora eu não estou falando só fisicamente, não. Jefité nasceu para crescer como homem. Jefité nasceu para crescer como líder. Jefité nasceu para crescer como servo de Deus. Jefité nasceu para crescer como juiz de Israel. Jefité nasceu para dar certo. Aparentemente a vida de Jefité estava dando tudo errado. Mas você já reparou que é assim mesmo, rapaz? Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, pega as coisas que não são para aniquilar as que são. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus, quando vai fazer algo extraordinário através da vida de alguém, Deus não pega um certinho, Deus pega uma turma meio doida, Deus pega um camarada meio virado, Deus pega uns bichos com cara de doido, Deus pega uma turma que tinha tudo para dar errado. Deus não vai lá naquela forminha bonitinha, onde o cidadão é todo bonitinho, parece que não solta pum nem nada. O que é isso, poxa? É tão perfeito que nem isso faz, não. Deus vai na casa de alguém que está com a vida toda torta, quem sabe virada pelo avesso, quem sabe sem apoio de ninguém, debaixo de perseguição. Deus olha e diz: é dessa casa aqui que eu vou levantar alguém, é dessa casa aqui que eu vou fazer alguém crescer. E lá na tua casa foi você, não é? Como assim? Você até hoje estava perguntando por que as coisas são mais difíceis para mim. Está tendo a resposta agora? Será que a palavra está te respondendo agora? Para mim sempre é mais difícil. É porque para você, meu irmão, o topo do monte sempre é mais alto. Eu não sei se você já pegou isso, irmão. Parece que todo vencedor vem de um ambiente difícil. Quando Deus quer transformar uma família, Ele começa a fazer isso com a vida de alguém. Aqueles que vêm depois destes já provarão de coisas melhores. Mas quando Deus quer virar a história de uma família, Deus vai lá naquele tempo, pega alguém, e parece que é sempre alguém que vem de um ambiente difícil. Quer ver um exemplo? Deus rejeita o reinado de Saul. Não foi isso que aconteceu? Deus rejeitou o reinado de Saul. Porque se Deus tivesse rejeitado diretamente Saul, ele teria matado Saul. Deus rejeitou o reinado de Saul.
Aí disse para Samuel, porque Samuel estava mal, cabeça baixa, pensando, poxa vida, e agora, Saul está dando errado, e Samuel se sentia culpado, porque o azeite que foi derramado na cabeça de Saul, saiu de dentro do chifre que ele levou, foi ele que ungiu Saul, aí ele que meio que está dividindo culpa com Saul, só que Deus vai dizer para ele, ei, até quando você vai ficar tentando proteger Saul, ou com dó de Saul? Eu já rejeitei, levanta, enche teus chifres de azeite e vem. E o que Deus está mandando Samuel fazer? Ir na casa de um homem lá de Belém chamado Jessé. E na casa de Jessé Deus vai levantar um rapazinho chamado Davi. Vê se não é um lar conturbado. Por quê? Porque os irmãos de Davi estão tudo dentro de casa, e Davi está abandonado lá no pasto, cuidando de ovelha malhada. Vê se era uma família modelo. Não era. E é interessante que o pai, o chefe da família de Davi, fazia de tudo para transparecer que a casa dele era uma família modelo, tanto que dentro da casa dele tinha 7 filhos, e 7 é o número da totalidade, da perfeição, é o número de Deus. Então quando Samuel chega e vê 7 filhos, Samuel pensa assim, uau, essa casa é perfeita, só na aparência, porque não era, porque casa que despreza o menor está longe de ser perfeita. Aí olha o que Deus vai dizer, ó, enche teu chifre de azeite e vem. Esse vem de Deus está demonstrando que Deus já estava lá. Como assim? O que Deus está chamando Samuel para fazer é algo desafiador e muito difícil. Por quê? Porque tem alguém no trono, que é Saul. E quando Deus chama alguém para fazer algo complicado e muito difícil, pode ter certeza, é porque ele já foi na frente. Enche teu chifre de azeite e vem. Por quê? Deus nunca vai chamar você para fazer coisa grande e te soltar sozinho para você fazer. Sempre que Deus te chama para fazer coisa difícil, é porque Ele já foi na frente para te dar vitória. Enche teu chifre de azeite e vem. Aí olha o que Samuel vai dizer, mas peraí, se me perguntarem o que é que eu fui fazer, se Saul me perguntar o que é que eu fui fazer lá, o que é que eu vou dizer? Aí Deus vai dizer para ele assim, ó, pega uma bezerra e diga que você está indo sacrificar. E ele foi mesmo, ele pegou uma bezerra e foi sacrificar. Mas peraí, olha o que Deus mandou ele dizer para Saul, diga a Saul que você está indo lá para sacrificar com Jessé. Então se Saul te perguntar, porque o medo de Samuel é o seguinte, ó, se eu disser para Saul que eu estou indo lá para ungir outro rei, ele vai me matar, porque o rei é ele. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Aí olha o que Deus mandou, diga a ele que você está indo sacrificar. Aí quando vem perguntar o que você está indo fazer, ele vai dizer assim, ó, eu estou indo aqui com uma bezerra para sacrificar com Jessé o belemita. O que é que ele fez? Ele mentiu? Não, ele falou a verdade, só que ele não contou tudo, porque quem fica contando tudo para todo mundo é você. Eu vou falar de novo, quem tem essa necessidade de contar a sua vida toda para todo mundo é você. Tem coisa que você contou para alguém que você ia fazer, até hoje não fez, porque só foi abrir a boca para falar, começou um monte de problema a se levantar. Quem conta tudo que vai fazer para todo mundo é você. Aqui não, aqui Deus disse assim, ó, conta, mas não conta tudo para todo mundo não. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que você se levantou para fazer. Eu não vou pregar sobre Davi, eu vou pregar sobre Jefité, já volto. Porque a casa também era conturbada. Davi era o menor da casa dele, desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos. O irmão mais velho de Davi tinha o maior ódio dele, tentou humilhar ele quando ele foi naquele campo de batalha entregar os lanches lá e enfrentou o gigante Golias. Era uma casa conturbada. Aí na casa conturbada, quem foi que Deus levantou lá dentro? Quem mais sofria dentro da casa. A vida para os irmãos de Davi era muito fácil? Não, mas a de Davi era mais difícil que a deles. Então Davi também poderia falar aquilo que você de vez em quando já falou. Por que para mim é tudo mais difícil?
Por que para mim é tudo mais difícil? Por que para mim é tudo mais difícil? É porque Deus fará você chegar mais longe. É porque você vai chegar mais alto na subida desse monte. E quanto mais alto você sobe, mais o ar é rarefeito, dá pressão, a pressão aumenta. Ei, irmão, é você que escolhe. Ou fica no pé do monte vivendo a vida que todo mundo leva, ou toma coragem de vir para o alto do monte, mas aguenta, porque a pressão é maior. Mas é na pressão que Deus dá vitória, irmão. Agora deixa eu voltar para Jefté. Foi só uma comparação, porque a casa de Jefté também é conturbada, mas Jefté cresce. Na casa de Jefté também tem desprezo, mas Jefté cresce. Na casa de Jefté, Jefté não tem voz, mas Jefté também cresce. Na casa de Jefté, ninguém se assenta com ele para conversar, mas Jefté também cresce. Aí os irmãos dele vão dizer para ele: ó, não herdarás na casa de nosso pai. Não herdarás na casa de nosso pai. O pai está vivo e eles estão brigando já pela herança. Não herdarás na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. A gente não quer saber de você aqui dentro, não, porque você é filho de outra mulher. Você acha que o problema era esse mesmo? Ser filho, Jefté ser filho de outra mulher, atrapalhava eles em quê? Atrapalhava eles em quê? Jefté ser filho de outra mulher. O problema para eles nunca foi Jefté ser filho de uma prostituta, porque Jefté sendo filho de uma prostituta ou de uma mulher direita, para eles não mudava nada, era filho de outra mulher do mesmo jeito, não interferia em nada. Qual o problema de Jefté ser filho de outra mulher? Vai mudar a vida deles em quê? Nada. O problema para eles nunca foi Jefté ser filho de prostituta. O problema para eles é o que Deus deixa claro no versículo 1. Era então Jefté valoroso. O problema deles não era que Jefté era filho de prostituta. O problema deles era que eles tinham maior inveja de Jefté, mesmo sendo filho de uma prostituta, ser um homem de respeito, ser um homem honrado e ser um homem de valor. Jefté era valoroso, Jefté era corajoso, Jefté era valente, e eles não eram, tanto que fugiram dos filhos de Amon. O problema para eles é que Jefté nunca teve a oportunidade que eles tiveram, mas Jefté é muito melhor do que eles. Vou fazer o que se é o que está escrito na Bíblia? O problema deles é esse: Jefté nunca teve a oportunidade que eles tiveram, mas Jefté era mais valente do que todos eles juntos. Jefté tinha mais valor do que todos eles juntos. Por quê? Porque se posicionou. Jefté se posicionou de um jeito que ele mandou um recado para a vida. Eu vou dizer de novo, porque tem gente aqui que se coloca na condição de vítima da vida. Você tem que nessa noite mandar um recado para a vida. Jefté se posicionou de um jeito que ele mandou um recado para a vida. Qual o recado que ele mandou? Pouco importa o que você fez comigo, o que importa é o que eu decidi fazer com a minha história. Pouco importa se eu sou filho de uma prostituta, o que importa é o que eu decidi ser. Pouco importa se a minha mãe foi isso, o que importa é que eu decidi ser alguém de valor. Pouco importa se a minha mãe escolheu isso para a vida dela, o que importa é o que eu estou escolhendo para a minha vida. E eu decidi ser valente, eu decidi ser valoroso, eu decidi ser guerreiro, eu decidi ser corajoso. Josué deu um recado para a vida. Qual foi o recado? Ô vida, pode tentar bater mais forte, porque essa aí não conseguiu me derrubar. Você é forte, você é valente, você é valoroso. Você não vai deixar teu passado fazer sombra no teu presente. Eu vou repetir, você não vai deixar mais o teu passado fazer sombra no teu presente. Não permita que as lágrimas de coisas do passado ofusquem a sua visão a tal ponto de você não enxergar o que Deus tem para você no futuro. Ele podia ficar chorando porque a mãe dele era uma prostituta, mas se ele fica chorando porque a mãe dele foi uma prostituta, os olhos dele iam ficar ofuscados a ponto de ele não conseguir enxergar tudo aquilo que ele poderia viver no futuro.
vai ficar olhando para o passado e chorando, ou vai levantar essa sua cabeça, olhar para frente e adorar, hein? Vamos mudar isso? Vai ficar olhando para trás e chorando, ou olhando para frente e adorando? Jefté decidiu ser diferente, e todo aquele que decide ser diferente tem que estar preparado. Por quê? Porque aqueles que são iguais não conseguem suportar quem é diferente. Esse é o problema aqui. Não conseguem suportar Jefté. Em algumas traduções está escrito que eles repelem Jefté, afastam. E eu gosto dessa tradução, onde está dizendo que eles repelem Jefté, porque não está dizendo que eles agarraram no braço de Jefté e jogaram Jefté fora. Está dizendo que eles repeliram Jefté. O que é repelir? É criar um ambiente tão ruim, mas tão ruim, a ponto da pessoa não aguentar e querer sair. Já passou por isso? Já passou por isso, de pessoas fazerem questão de dizer com as atitudes, não falaram com a boca, mas falaram com as atitudes, que você está sobrando ali, que você não é bem-vindo ali, que aquilo ali não é lugar para você, que aquela mesa você não pode se sentar, que eles são melhores do que você não é o que eles são, que você não pode o que eles podem, que você não tem o que eles têm. Eles repeliram Jefté. Ficou tão ruim, tão desagradável para Jefté o ambiente, que ficou insustentável permanecer. Agora deixa eu te dizer uma coisa, foi depois que Jefté saiu que Deus mudou a história todinha de Jefté. Vou ter que dizer, foi depois que Jefté saiu que Deus mudou a história todinha de Jefté. Sabe o que aconteceu no ano anterior a esse? Pergunta o quê? Nada. Jefté passou o ano todo sendo humilhado, não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu 2 anos antes? Agora você já sabe. Aconteceu? Nada. E você acha que eles, 2 anos antes, eles abraçavam Jefté, beijavam Jefté? Não. Não. Humilhavam do mesmo jeito, apontava o dedo do mesmo jeito. Só que Jefté fazia o quê? Ia para o quarto e chorava, abaixava a cabeça e a lágrima descia. Desculpa, irmão, mas até quando você vai ficar de cabeça baixa chorando? Até quando você vai ficar insistindo em estar em lugares onde você não é celebrado, mas só é tolerado? Jefté levantou e saiu. E foi quando Jefté levantou e saiu que Deus começou a mudar a história todinha de Jefté. Por quê? Porque para Deus é o seguinte: enquanto você está conformado, Deus não pode fazer nada. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Eu vou dizer de novo, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Enquanto você está conformado, Deus não vai te sacudir para você se sair daí, para você sair do lugar. Enquanto você está aceitando, Deus não pode fazer nada. Enquanto você está achando que é normal, Deus não pode fazer nada. Mas a partir do momento que você levanta e diz: eu não aceito mais isso para a minha vida, é nesse momento que Deus desce para operar. Apóstolo, prova isso. Eu provo e uso a Bíblia para provar. Os hebreus dentro do Egito, 400 anos sofrendo, Deus falou que o cativeiro ia durar 400 anos, Deus falou, minhas irmãs, que o cativeiro ia durar 400 anos, e quando foi que Deus disse isso? Deus falou isso em Gênesis 15, Deus disse: olha, vão ficar no cativeiro por 400 anos, mas sabe quanto tempo eles ficaram? Pergunta para mim, quantos? 430, Deus não falou que ia ficar 430, Deus falou que ia ficar 400, mas o que aconteceu no ano, quando chegaram a 410 anos? Estava acomodado, 420 anos, acomodados, ninguém reagiu, ninguém falou nada. Enquanto você vai aceitando, o diabo vai te pisando. Ai meu Deus, acorda alguém, dá uma chacoalhada em alguém, quem sabe está passando pela vida dormindo. Enquanto você ficar aceitando, o diabo continua te pisando. Ah meu Deus, lá no Egito, 430 anos depois, quando o povo clamou e buscou a Deus, Deus disse assim para Moisés: ó, quando o povo clamou e me buscou, eu decidi
de descer para livrá-los. Vai aceitar ou vai clamar? Vai aceitar ou vai reagir? Vai ficar chorando de cabeça baixa ou vai dizer hoje: chega, chega, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, transforma os meus dias. Vou voltar para Jefté, não perdi ele não, ele está aqui. Repeliram Jefté. Mas Jefté nesse dia aqui decidiu não aceitar mais isso. Fizeram o que com ele? O que estavam acostumados a fazer. Chamaram ele de filho de prostituta. Não tinha lugar na mesa para ele. Apontaram o dedo para ele. Disseram para ele que ele não era nada, que ele não era ninguém na vida, que ele nasceu para sofrer. O que fizeram com ele aqui? Já estão fazendo, há muito tempo. Há muito tempo. Só que nesse dia aqui, ele disse assim, chega, não aceito mais, não vou mais aceitar isso, eu não vou mais passar por isso. Jefté nesse dia deu um basta. Então ele se levantou, saiu de diante da face dos teus irmãos e foi para a terra de Tobi. O problema é ter ido para um lugar que não deveria ter ido. E foi exatamente por isso que Deus não deixou ele ficar lá. Por quê? Porque Tobi não tinha nada a ver com Jefté. Tobi era a cidade de refúgio. Quem cometeu crime, quem cometeu práticas erradas, quem estava debaixo de ameaças, fugia para Tobi. Aí Jefté correu para lá, para Tobi. Aí o texto vai dizer que homens levianos se juntaram com ele. O problema não é o que fazem com a gente, mas o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Não erre porque alguém errou com você. Não cometa falhas com você mesmo porque alguém errou com você. Uma coisa são as pessoas errarem com você, outra coisa bem diferente é você errar com você mesmo. Uma coisa é as pessoas te maltratarem, outra coisa é você se colocar em uma posição que não tem nada a ver com você. Sofre uma decepção sentimental na casa de Deus, na igreja. Conheci na igreja, começou a namorar na igreja, e o cidadão aprontou com você. Não aceita não, tá? Chuta que é laço, sai fora. Mas não vai para o mundo para postar foto, para esfregar na cara dele não. Não vai para o baile só para postar no outro dia para ele estar vendo não. Não faz com você não. Não faz isso com você não. Não importa o que ele fez com você, agora você não faça isso com você não. Aposto, ele me largou. Não vai colar com a primeira porcaria que aparecer na frente não. Que isso, aposto? Que tem gente que foi abandonado aqui, a primeira boca que aparece já está beijando. Eu não sei que negócio é esse. Faz isso com você não. Porque uma coisa foi o que essa pessoa fez com você, outra coisa bem diferente é você estar fazendo isso com você mesma, se colocando em outra situação que você vai sofrer também. Cuidado com essas portas de Tobi que ficam abertas. As portas de Tobi estão abertas, sempre esperando por pessoas que estão decepcionadas passar por ela. É interessante que Tobi sempre vai estar com porta aberta para quem está chateado com alguém. Aí Tobi parece ser o melhor lugar para ir. Não era. Não era. Cuidado com o que você está fazendo com você mesmo, por conta de coisas que alguém fez com você. Aí Deus, para tirar ele logo de Tobi, Deus levanta logo uma turma braba. Quem? Os filhos de Amon. Deus vai lá nos filhos de Amon e toca, para que os filhos de Amon do nada decidam agora vir contra esse povo aqui, de onde Jefté saiu. E por que eu digo os piores, os mais bravos? Porque nessa ocasião, o povo de Amon já estava debaixo de uma maldição. Qual a maldição? A maldição era o seguinte, em toda pessoa que eles encostarem, eles transmitem maldição.
eles estão amaldiçoados, e em todo mundo que ele tocar, também fica amaldiçoado. Aí todo mundo fugia dos filhos de Amon. Aí Deus manda exatamente o pior. Para quê? Para que essa turma que estava aqui saia correndo para tomar uma atitude logo. E é interessante, quando a coisa apertou para eles, eles lembraram do valente. Porque quando a coisa apertou para eles, eles não lembraram do filho da prostituta. Quando a coisa apertou para eles lembraram do homem valoroso. Quando a coisa apertou para eles lembraram do valente. Quando a coisa apertou para eles lembraram do corajoso. Quando tudo estava bem para eles só se lembravam do filho da prostituta. E agora que a coisa apertou para eles estão se lembrando do homem valente, do homem valoroso que Jefté sempre foi. Só que eles nunca quiseram reconhecer, até que Deus mexeu na história. Porque quando Deus mexe na história, até quem não quer reconhecer é obrigado a reconhecer, irmão. Nunca quiseram reconhecer. Eles sabiam, mas nunca quiseram reconhecer. Mas quando Deus mexe na história, até quem não quer tem que reconhecer. Aí eles vão se levantar e vão para onde? Eles vão exatamente no lugar que Jefté está. Tobi é uma cidade. Jefté não postou o Instagram, lá no Instagram dizendo, estou aqui, marcou, botou localização. Não. Mas é interessante que lá do outro lado, eles sabem que Jefté está em Tobi, e sabem exatamente o lugar de Tobi que Jefté está. Quem? A turma que desprezava. Mas desprezava e não tira os olhos, né? Desprezava e sabe onde ele está. Desprezava e sabe em qual casa ele está habitando. Desprezava e sabe em qual cidade ele está morando. Desprezava e sabia as coordenadas, longitude e latitude do lugar que ele está. Desprezavam, mas sabia o endereço dele certinho. Desprezava, mas vivia de olho nele. Você sabe isso, né? Porque tem muita gente que te admira, mas não tem coragem de dizer. Então disfarça isso com desprezo. É admiração incubada. Eles admiravam Jefté, eles sabiam que Jefté era diferente, e o que mais mata eles por dentro é que Jefté tinha tudo para ser um depressivo, mas não foi. Jefté tinha tudo para ser um pobre coitado, mas rejeitou ser. Jefté tinha tudo para ser um zero esquerda, mas decidiu não ser. Jefté tinha tudo para ser um Zé Ninguém, mas decidiu ser alguém na vida. Jefté tinha tudo para ser mais um fracassado, mas decidiu ser um homem valente e valoroso. O inferno te odeia, porque você tinha tudo para ser um fracasso, mas você decidiu ser alguém vitorioso, vitoriosa. O inferno te odeia. Dá uma glória a Deus por isso. Quer dizer que quando Jefté estava lá, eles olharam para Jefté e disseram: você não vai herdar com o nosso pai não, não vai herdar as coisas do nosso pai não, vai herdar com a gente não. Ou seja, isso aqui não é para você. O quê? O melhor da mesa nunca foi para ele, a melhor roupa nunca foi para ele, os passeios nunca foi para ele, a brincadeira com o pai nunca foi para ele, o abraço de um outro irmão nunca foi para ele, o eu tenho orgulho de você nunca foi para ele, o esse aí é meu irmão nunca foi para ele. Mas o tempo passou, o tempo passou, e o tempo vai mostrar quem é que está com a razão. Tem muita gente que olhou para você e disse: não vai chegar a lugar nenhum, só que o tempo passou. Tem muita gente que viu o lugar que você nasceu e disse: esse aí nunca vai conquistar nada na vida. Não é que o tempo passou. Tem gente que olhou para você criança, numa dificuldade doida, quem sabe apanhava de pai e de mãe, não tinha como ir para a escola, nem pôde estudar direito. Aí quem olhava para você dizia: tadinho dessa criança, esse aí não vai dar nada que preste na vida. Só que o tempo passou. E olha você aqui na casa do Senhor, olha você aqui disposto a nessa semana ainda se levantar para arrebentar, para realizar sonhos, para provar do propósito que Deus tem para você. Olha você na casa do Senhor dizendo: Deus, estou pronto para a nova história que o Senhor tem para a minha vida. O tempo passou e o tempo vai mostrar quem é que estava com a razão.
Por quê? Porque para eles era filho da prostituta, e para Deus era valoroso. O tempo vai mostrar que Deus que estava com a razão. Por quê? Porque desde quando você nasceu, Deus olhou para você e disse: é meu, é minha, vai crescer na minha presença. Quem está comigo para dar glória a Deus? Mas após Deus viu Jefté ir para Tobi e deixou, Deus permitiu. Deus permitiu. Ele entra em Tobi como? Como o filho da prostituta. Só que Deus levanta os filhos de Amon para guerrear contra o povo dele. E quando os filhos de Amon estão vindo, os anciãos, os irmãos dele, correm até Tobi, sabe direitinho onde ele está, e dizem assim para ele: Jefté, ué, mas não é mais filho da prostituta, não? Jefté, ué, não é mais porcaria, não é? Não é mais o troço, o estrume, não é mais isso, não? Agora é Jefté. Agora lembraram do nome dele. Agora lembraram daquilo que Deus nunca havia esquecido. Jefté, oi. Nós viemos aqui para levar você com a gente. Eu fico imaginando os primeiros segundos, porque é o seguinte, irmão, presta atenção numa coisa: o nosso cérebro funciona 4 vezes mais rápido que a nossa boca. É por isso que é uma hora que a gente até tropeça na palavra. Nosso cérebro funciona no mínimo 4 vezes mais rápido. De alguns funciona até mais rápido que isso. 4 vezes mais rápido que a boca. Enquanto eles estão falando, a cabeça de Jefté está trabalhando. Enquanto eles estão falando, nós viemos aqui. Quem sabe a cabeça de Jefté, por alguns instantes, o processo rápido do pensamento, passou assim: rapaz, estava com saudade de me humilhar. Estava com saudade de me pisar, vieram aqui para me pisar de novo. Eu saí de lá, eles vieram atrás de mim para me humilhar de novo. Nós viemos aqui para te chamar para ser o nosso chefe. Como é que é? Nós viemos aqui para que você seja o nosso cabeça. Nós queremos que você seja o nosso chefe. Jefté, você vai mandar na gente, Jefté. Jefté, você vai ser o nosso líder, Jefté. Você vai ser o nosso líder contra os filhos de Amon. Aí imagina o cérebro de Jefté, conexões neurais rápidas, acendendo tudo dentro do cérebro dele, acendendo, Maria que gosta disso, acendendo tudo dentro do cérebro dele. E ele pensando assim: quer dizer que para furada me chama, né? Para resolver problema eu presto. Para tirar vocês da furada eu sirvo. Para fazer alguma coisa para benefício de vocês eu sirvo, eu presto, eu tenho valor. Mas Jefté não falou isso. Jefté continuou ouvindo. Desenvolva a capacidade de ouvir. Eu vou dizer de novo: desenvolva a capacidade. E nesse tempo agora, isso é mais urgente para você. O quê? Nesse tempo agora, você precisa, com muita urgência, treinar isso. Treinar o quê? Falar menos e ouvir mais. E tem uma razão para isso, eu já vou te explicar. Nesse tempo que essa igreja está vivendo, você precisa aprender a desenvolver a capacidade de ouvir. Pergunta para mim: para quê? Porque Deus tem muita coisa para te dizer. Deus tem muita coisa para te comunicar. Comunicar o quê? Você e a sua casa provarão da bênção do Senhor. Eu não estou brincando quando eu digo que 2024 eu ando sobrenatural. Então dá uma fechadinha na boca. Se for para abrir, que seja para adorar a Deus, mas abra bem os teus ouvidos. Por quê? Porque você vai ouvir coisas que você a sua vida inteira sonhou ouvir. Você vai ouvir coisas que nem nos seus maiores sonhos você imaginou que um dia pudesse ouvir. Vai apurando os seus ouvidos, porque Deus tem nova história para você. Estou terminando. Porque o Deus que permitiu que Jefté entrasse em Tobi, foi em Tobi buscar Jefté.
Deus hoje entra em alguns lugares só para tirar você. Deus hoje entra e tira você desse fundo de poço que você foi parar. Deus tira você dessa roda que você, por esse tempo, raiva de alguém e por estar com o coração magoado, decidiu entrar. Porque alguém te feriu, você quer ferir pagando na mesma moeda. Você não é igual a quem te feriu. Eu vou repetir, você não é igual a quem te feriu. Para com esse negócio de pagar na mesma moeda. Agora você está fazendo mal a você mesmo. Se levanta dessa tobe, porque esse lugar não te merece. Que é isso? Essa tobe não combina com você. Esse lugar não é digno de que você esteja nele. Você é diferente. Vem com a gente, Jefité, e seja o nosso chefe. Mas vocês não são aqueles que me humilharam? Vocês não são aqueles que me expulsaram, que me expeliram da casa do meu pai? Vocês me expeliram da casa do meu pai, e agora estão me chamando para que eu seja líder sobre vocês? É tão bonita essa história, sabe por quê? Porque Deus nesse momento vai colocar Jefité como juiz. Só que se Jefité deixasse a mágoa prevalecer, ele perderia o que Deus tinha para ele. Se Jefité dissesse assim, se vira, eu que não vou com vocês, vocês me fizeram muito mal, não vou ajudar vocês não, vocês me humilharam, vocês me pisaram, agora pede minha ajuda, eu não vou com vocês. Se Jefité deixasse a mágoa prevalecer aqui, ele perderia o que Deus já tinha preparado para ele. Cuidado com essa mágoa. Eu sei que doeu, mas cuidado com essa mágoa. Eu sei que machucou, mas cuidado com esse sentimento. Cuidado com isso aí, porque isso pode roubar você da posição que Deus está te aguardando para te entregar o que Ele te prometeu. Jefité nesse momento aqui se levantou e disse: então eu vou com vocês. A maior vitória de Jefité foi aqui. Jefité depois vai vencer os filhos de Amon. Só que tem um detalhe: vencer os filhos de Amon foi uma consequência de ter vencido ele mesmo. Entendeu? Você só vai vencer as batalhas externas depois que você vencer a interna. Vencer as lutas lá de fora será uma consequência de você ter vencido as suas lutas dentro de você mesmo. Essa luta contra essa mágoa, contra esse sentimento ruim que está aí dentro, por causa de uma decepção com alguém, por conta de uma traição, por conta de alguém que não te ajudou quando você precisou. Se você deixar isso aí prevalecer, você vai perder todas as outras guerras. Agora, se você vencer essa primeira batalha, que é contra o seu próprio eu, se prepara para ver os filhos de Amon caindo, para ver Filisteu caindo, para ver a Amalequita caindo, para ver todos os demônios que se levantarem cair na sua frente. Por quê? Porque o homem que consegue vencer a si mesmo, ele consegue debaixo do poder de Deus vencer qualquer inimigo externo. E eu estou pregando para um povo que vai sair de Tobi hoje. Eu estou pregando para um povo que até chegou em Tobi. Agora vamos olhar Jefité. Jefité chega em Tobi como filho de prostituta, mas Jefité sai de Tobi como comandante do exército. Gente, eu vou dizer uma coisa para você: existem histórias que Deus vira a página para poder mudar. Existem histórias que Deus encerra um capítulo para abrir um novo capítulo. Mas existem histórias que, por não estarem acabadas dentro do mesmo capítulo, Deus vai virar o jogo. O que é isso, apóstolo? Estou dizendo para você que essa história aí não está terminada. Deus vai virar o jogo e ela não vai terminar desse jeito. Jefité entra em Tobi de cabeça baixa, mas sai de Tobi de cabeça erguida. Entra em Tobi debaixo de acusação dos irmãos, sai de Tobi debaixo de honra dos irmãos e dos anciãos. Quando Deus mexe no meio, Deus transforma o final. Você entendeu ou não? Quando Deus mexe no meio, Deus transforma o final. Fica de pé para a gente adorar o Senhor.